Toffoli, meu nome é Raquel da Cruz Lima, eu represento o Artigo 19 Brasil, que é uma organização não governamental de direitos humanos que foi fundada em Londres em 1987, inspirada no artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o qual prevê o direito de todo ser humano à liberdade de opinião e expressão e o acesso à informação. No Brasil, a Artigo 19 atua há 15 anos e é com base no seu histórico de pesquisa e incidência que nessa audiência pública defendemos a constitucionalidade do Artigo 19 do Marco Civil da Internet. E, nesse sentido, iremos defender 2 pontos. O primeiro é relativo às possibilidades de restringir a liberdade de expressão à luz dos parâmetros do direito internacional dos direitos humanos. E o segundo é sobre a necessidade de realocar o âmbito no qual têm sido feitos os debates sobre a necessidade de enfrentamento da desinformação e de conteúdos discriminatórios na internet. Bom, o ponto de partida dessa apresentação é a compreensão de que a liberdade de expressão é um direito inerente à pessoa humana e essencial para a sobrevivência de democracias. Ao lado do direito de acesso à informação, a liberdade de expressão é indispensável para a formação da opinião pública, para o pluralismo, para a transparência de atividades governamentais e a condição para o exercício de outros direitos fundamentais, porque assegura o acesso das pessoas ao conhecimento, aos mecanismos para buscar a realização desses outros direitos. É importante destacar que a liberdade de expressão não se limita a um caráter individual de uma pessoa buscar, receber, difundir ideias, mas ela também possui uma dimensão social, que corresponde ao direito de todas as pessoas de terem acesso às informações e ideias divulgadas por outros. Ambas as dimensões desse direito são de igual importância e devem ser garantidas simultaneamente para dar pleno efeito ao direito à liberdade de pensamento e expressão. É especialmente por conta dessa dupla dimensão que se entende que, sem uma garantia efetiva da liberdade de expressão, enfraquece-se o sistema democrático e, no limite, se cria um campo fértil para autoritarismos. O direito à liberdade de expressão é reconhecido por instrumentos internacionais ratificados pelo Brasil, com o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e é alinhada com esse cenário internacional que a Constituição Federal de 88 consagrou o direito à liberdade de expressão e o acesso à informação. No mesmo sentido, e acho que a doutora Adriele pontuou isso anteriormente, esse Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a necessidade de proteger e assegurar o amplo exercício da liberdade de expressão, especialmente por meio da DPF 130, que discutiu a inconstitucionalidade da lei de imprensa e que tratou também da vedação à censura prévia. Essa Corte sinalizou que a Constituição incorporou um sistema de proteção reforçado das liberdades de expressão, informação e imprensa, reconhecendo uma prioridade prima facie dessas liberdades na colisão com outros interesses juridicamente tutelados, inclusive na colisão com direitos de personalidade. Assim, embora não tenha estabelecido hierarquia entre direitos fundamentais, essa Suprema Corte reconheceu que a liberdade de expressão possui uma posição preferencial, o que significa que o seu afastamento é excepcional. Tal construção está alinhada ao entendimento de órgãos internacionais de direitos humanos, que afirmam que a liberdade de expressão não é um direito absoluto, mas que as restrições a ele são de natureza excepcional, e que não podem limitar o exercício da liberdade de expressão além do estritamente necessário, sob risco de se tornar um mecanismo de censura prévia, direta ou indireta. É por isso que a jurisprudência internacional tem 3 critérios para que se possa restringir a liberdade de expressão. São eles: a restrição deve estar prevista em lei, previamente, deve atender a um objetivo legítimo permitido pelo direito internacional dos direitos humanos e deve ser necessária em uma sociedade democrática, cumprindo ainda requisitos de adequação e proporcionalidade. Esses parâmetros, que são hoje aceitos e aplicados por órgãos internacionais, inclusive pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, a qual pode responsabilizar o Brasil em caso de descumprimento, esses parâmetros deixam claro que restringir a liberdade de expressão não é um exercício automático, nem um exercício trivial. Como eu disse, o fato de uma determinada conduta perfazer a possibilidade legal de restrição de expressão é apenas um dos critérios para a restrição legítima da liberdade de expressão. No caso concreto, além de constatar que uma restrição à liberdade de expressão é permitida, o juízo da restrição a essa liberdade de expressão deve considerar se a maneira e a extensão como essa restrição será aplicada é necessária, é idônea, é proporcional aos fatos do caso.
E é esse um juízo do qual o Poder Judiciário não pode se desincumbir, como seria num caso de declaração de inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Com isso, eu passo para o segundo ponto da minha fala. Para o artigo 19, muitos dos desafios emergentes no ambiente digital não necessariamente estão relacionados a uma suposta inadequação, insuficiência das ferramentas hoje disponíveis para atribuir responsabilidade por violações de direitos fundamentais cometidas num contexto de expressão. Reconheceu o agravamento de fenômenos de desinformação, de difusão de notícias fraudulentas, a necessidade de assegurar que a internet seja um espaço seguro para o exercício de direitos de grupos historicamente minorizados, não pode conduzir a um raciocínio imediato de presunção da obsolescência do artigo 19 do Marco Civil da Internet, da obsolescência desse modelo de responsabilidade. Pelo contrário, o que nós propomos é que esses fenômenos serão melhor enfrentados a partir de uma mudança de perspectiva. Isso é, que se passe a discutir e regular os sistemas e processos que têm permitido o desenvolvimento de negócios extremamente concentrados e que lucram a partir da amplificação de conteúdos extremistas, desinformativos e ofensivos a grupos vulnerabilizados. Essa mudança de olhar ela está alinhada aos paradigmas de proteção à liberdade de expressão. Isso porque, como entende a Corte Interamericana de Direitos Humanos, os Estados têm um dever não só de minimizar as restrições à liberdade de expressão, mas também de impulsionar o pluralismo, promovendo o direito à igualdade e à não discriminação. É por esse motivo que a Corte Interamericana já indicou que a liberdade de expressão se vê restringida quando os meios pelos quais a liberdade de expressão é exercida são de propriedade de monopólios e oligopólios, já que, na prática, a circulação de ideias e opiniões fica limitada. Assim, ainda que o ecossistema da internet como um todo seja grande, seja diverso, ficou evidente, ainda pela manhã, com a apresentação dos serviços das recorrentes nesses dois processos, que estamos falando de um mercado em que há serviços extremamente concentrados. Fato esse que, inclusive, foi citado pela representante do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Parece-nos fundamental reconhecer que os modelos de negócio das grandes plataformas de mídia social são baseados em algoritmos projetados para promover o engajamento pelo maior tempo possível e justamente pelo engajamento que gera, eles amplificam conteúdos abusivos e de ódio. Por isso, artigo 19 argumenta que os modelos de responsabilidade dos provedores das redes sociais que focam no aumento do controle de conteúdo de discurso sem interferência do Poder Judiciário fazem aumentar o poder dessas companhias, ao invés de contê-lo, ao invés de tornar esse mercado mais plural. O excesso de poder nas mãos de poucos atores privados concorre fortemente para tornar a internet hostil para pessoas pertencentes a grupos historicamente vulneráveis. Aliás, como foi mencionado pela manhã, pela representante do Ministério das Mulheres, as pessoas pertencentes a esses grupos vulnerabilizados já são extremamente silenciadas no espaço online. E aqui eu destaco as mulheres indígenas, que têm muitas vezes suas manifestações em plataformas de mídias sociais censuradas por meio da suspensão de contas e postagens, o que é feito sem transparência, sem contraditório, sem mecanismos de reparação para essas retiradas ilícitas e desproporcionais. Diante disso, simplesmente repassar aos provedores de aplicativos a responsabilidade precípua por determinar o que pode ou o que não pode ser dito no discurso público é escolher delegar a atores privados o poder de delimitar o espaço cívico online. E mais grave, já se sabendo que a maneira como eles têm feito essa moderação de conteúdo leva a silenciamento de debate de parcelas importantes da população. Por tudo isso, artigo 19 defende que o tema da regulação de plataformas deve estar prioritariamente em pauta com toda a sociedade. Neste contexto atual de preocupação com a proteção de direitos e da democracia no ambiente digital, essa pauta deve ser eminentemente econômica, de regulação econômica desse mercado das mídias sociais, e que se volte a enfrentar o poder excessivo das grandes empresas que operam de forma opaca, que concentram serviços, que lucram com a manutenção do engajamento dos usuários e com seus dados.
Essa regulação deve adequar esse mercado aos moldes da justa competitividade, ao respeito aos direitos humanos, deve promover a transparência e a prestação de contas. É assim, olhando para as características estruturais do problema, que será possível construir uma solução que não seja sobre relegar a segundo plano a proteção de algum direito, mas que seja sobre proteger direitos humanos como um todo prioritariamente, e não proteger interesses econômicos de pouquíssimas pessoas que fazem de si, né, de sua propriedade, o espaço cívico digital. Eu agradeço a oportunidade, muito obrigada.